Estamos na cidade do Porto, uma cidade cada vez mais cosmopolita, e viemos falar com Luís Sotomayor, o enólogo responsável pelos vinhos da Sograp. Já desenvolveu vinhos tão icónicos como o Barca Velha e alguns dos mais conhecidos vinhos do Porto da Casa Ferreira. Venham connosco. Bom, engenheiro Luís Sotomayor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Portanto, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, como é herdar, no fundo, a concepção do Barca Velha, que é um vinho ícone nacional e internacional. O que é para si, enquanto enólogo, enquanto profissional, ter também esta responsabilidade de desenvolver? Olha, é um orgulho, sobretudo, não é? E é um desafio muito estimulante. A Barca Velha, apesar de ser uma marca muito antiga, a Barca Velha começou em 1952, quando o professor Fernando Nicolau de Almeida, que era um visionário, à época fez um vinho que não havia ainda em Portugal. De lá para cá, a Barca Velha tem-se mantido sempre ao nível, no seu melhor nível, isto é, sempre como o ícone dos vinhos portugueses. É evidente que hoje em dia há mais vinhos, começaram a aparecer, felizmente, que apareceram mais vinhos de grande qualidade, mas o Barca Velha realmente continua, apesar da sua idade, da sua longevidade, continua a ser o ícone dos vinhos portugueses. Isso para mim e para a equipe que trabalha comigo é um orgulho e um desafio continuar este trabalho, este desafio que já vem de há muitos anos e continuá-lo, e um dia que deixe de ser eu o responsável por esse vinho, com certeza que o vinho continuará, e haverá quem vai continuar a fazer e a produzir este magnífico vinho. Ao longo destes pouco mais de 60 anos que o vinho já tem, que diferenças é que hoje em dia conseguimos encontrar no Barca Velha, uma vez que mudaram também as técnicas, os processos de produção? Hoje em dia pode-se dizer que o Barca Velha mantém a sua gênese, ou é um vinho diferente? Sim, o Barca Velha continua fiel à filosofia de que como foi criado, da maneira que o Sr. Fernando Nicolau de Almeida o criou, que é um vinho com uma capacidade de envelhecimento extraordinária. É um vinho que só vai para o mercado ao fim de vários anos, primeiro no estágio em barrica e depois em garrafa. Isso não mudamos absolutamente nada, é esse o perfil que queremos manter e é a filosofia do vinho. É evidente que ao longo destes 60 anos a qualidade das uvas mudaram, a tecnologia mudou, o vinho foi-se aperfeiçoando. Hoje em dia é forçosamente um vinho mais moderno que aquilo que era há 60 anos atrás, mas a filosofia, o caráter e o estilo permanecem e não o queremos mudar. Portanto, é uma... Sim, é uma forma, é aquilo, o vinho foi criado desta maneira e nós isso não vamos mudar, porque seria desvirtuar aquilo para que o vinho foi criado, e isso não podemos fazer. Mesmo assim, ao longo destes anos, já houve mudança em termos das uvas, portanto, as uvas já não são as mesmas, as quintas onde as uvas são colhidas já não são as mesmas? Sim, não só. Quando o Barca Velha nasceu há 60 anos atrás, ainda as uvas estavam todas mostradas, eram as vinhas velhas, não havia plantações de vinhas por manchas varietais. Hoje em dia temos essas plantações por manchas varietais, temos as Touriga Franca, Touriga Nacional, e Tinta Boris, Tinto Cão, são essencialmente estas castas que usamos na concepção deste vinho.
Isso mudou, tornou o vinho mais moderno. A tecnologia que se usa nas adegas hoje em dia permite-nos extrair melhor, mais e melhor, mas de uma maneira muito mais suave. Por isso é um vinho que aparece já com outra suavidade, com outra elegância, com outra harmonia que não tinha anteriormente. O tipo de madeira que utilizamos hoje em dia também mudou. Quando o Barca Velha nasceu era essencialmente carvalho português. Hoje em dia o carvalho português praticamente deixou de existir, por isso há cerca de 20 anos passámos para carvalho francês. Tudo isso mudou, fez com que o vinho se tornasse um vinho mais moderno, um vinho talvez ligeiramente mais elegante, mais harmonioso, mas mantendo sempre fiéis ao início, àquilo que queremos fazer com o vinho, que é continuar a ter um vinho para ter uma evolução muito longa, um estágio muito longo em garrafa. E portanto o Barca Velha é também um vinho que não é feito todos os anos, nem nada de segurança. Quais são as exigências para se fazer um Barca Velha? Olha, para ter uma ideia da raridade do Barca Velha, desde 1952, que foi a primeira colheita, já lá vão mais de 60 anos, lá até cá declarámos 17 colheitas de Barca Velha. Declarámos 17 colheitas de Barca Velha e 16 de reserva especial. Reserva especial é um vinho que é, digamos assim, um segundo vinho. Quando o vinho é engarrafado, uma vez engarrafado, se achamos que o vinho não atinge a excelência daquilo que consideramos que o vinho deve ter para ser Barca Velha, declaramos como reserva especial. Mas dentro neste espaço de tempo, declarámos 17 colheitas de Barca Velha, 16 de reserva especial, por isso em cada 10 anos, em cada década há cerca de 5 colheitas, ou de reserva especial ou de Barca Velha. Isso mostra um bocadinho a raridade e aquilo, ou melhor, a exigência que nós pomos para produzir este vinho. Só realmente quando o ano é muitíssimo bom. Que é um vinho único também. É um vinho único, por isso é que torna o vinho com características únicas e mantém-no como um ícone dos vinhos portugueses. Perguntava-lhe também, hoje em dia fala-se muito de harmonização dos vinhos e da gastronomia, o que é que vai bem com Barca Velha? Olha, o Barca Velha, tradicionalmente, aquilo com que nós acompanhamos o Barca Velha normalmente são pratos de caça, perdiz, galinhola, são pratos mais sofisticados. Mas eu poderia dizer que o Barca Velha é um vinho que se pode tomar até quase sozinho, é um vinho para uma conversa. É um vinho para uma conversa, para se estar à volta do vinho, a um serão, a beber o vinho, a prová-lo e à conversa. Para além de o vinho acompanhar muitíssimo bem uma refeição como aquela que falei, como umas perdizes ou umas galinholas, uns pratos mais elaborados, pode ser um vinho de conversa, um vinho para estar à volta de uma mesa ou ao pé de um fogão de sala, 2 ou 3 amigos simplesmente a desfrutar do vinho e a apreciá-lo devidamente. Normalmente, nestes anos em que se produz Barca Velha, quantas unidades em média são produzidas? Também é uma... Quantas garrafas? Isso depende única e exclusivamente da qualidade. Há uns anos que é mais, há outros anos que é menos, mas se estivéssemos a falar de uma média, a média andará à volta entre as 20 e 25 mil garrafas de cada vez que declaramos o Barca Velha. Voltando aqui um bocadinho atrás, é um homem sempre ligado ao vinho, pelo que sei, já teve de família, já tinha alguma ligação ao vinho. Quando é que decidiu querer ser enólogo e porque tinha a paixão pelo vinho? Sabe que eu nasci e cresci numa quinta perto do Porto, onde se produzia vinho. Estamos na região dos vinhos verdes, conhecendo realmente uma região muito produtiva, assim, produzia muito em quantidade, mas realmente a qualidade era relativamente fraca. Aliás, o meu pai, que também é enólogo, sempre dizia que o vinho seria intragável. Isto tem uma coisa com piada. A minha avó materna
gabava sempre muito o vinho lá de casa. E dizia que o pai dela que bebia um copo todos os dias à refeição e que bebia de uma vez. E o meu pai dizia assim baixinho que não devia ser para não sentir o gosto, porque o vinho devia ser de tal maneira ácido e duro que devia ser difícil de beber. E é evidente que eu, com aquela idade, não me deixava beber, mas sempre me fascinou o mundo do vinho e por isso foi com naturalidade que, quando acabei a tropa, decidi ir para a França estudar Enologia. Consta, eu li alguns que a sua primeira experiência com o vinho teria sido um tio que lhe deu a provar até sem o seu conhecimento. Quer falar-nos um bocadinho sobre isso? Eu realmente, agora quando lembro, talvez tenha sido um jantar com os amigos dos meus pais, em que lembro que me deu um bocadinho de vinho de Porto e que caiu-me mal, caiu-me mal. E eu tendo sempre durante muito tempo a paixão de gostar de preparar os vinhos, houve durante alguns anos em que pensar no vinho a mim dava-me dores de cabeça. Porque eu devia, não sei que idade é que teria pai 6 ou 7 anos, lembro que depois fiquei assim um bocadinho, fiquei com aquela memória. Para além do meu pai se ter zangado um bocado comigo, eu sem culpa nenhuma, porque eu não tinha sido eu que uma criança que não dependia de mim e depois de ter feito alguma coisa que o meu pai não achou muita piada e aquilo marcou-me um bocado e durante algum tempo não, sempre gostando muito, mas quando pensava em beber vinho tinha sempre um bocado de medo do que me iria acontecer a seguir, mas com o tempo isso acabei por ultrapassar. E alguma vez sentiu, uma vez que esteve sempre ligado ao vinho e que o pai é novo, sentiu-se de alguma forma pressionado para seguir esta profissão? Nunca foi totalmente natural. Depois, quando iniciou a sua profissão, teve também algumas experiências internacionais, nomeadamente em França. Sim, estudei em França e depois fiz uma pós-graduação para uma universidade australiana, por isso em que tive algum tempo na Austrália, tive professores australianos, tive vários contactos e os meus contactos com o mundo exterior é sobretudo depois através da Sograp, que hoje em dia a Sograp proporciona-nos esses contactos, porque produz vinhos em países como a Argentina, Nova Zelândia, Chile e mais recentemente Espanha. Mas, portanto, essa sua experiência internacional foi mais ao nível da formação? Foi mais ao nível da formação, sim. Exercendo. Mesmo assim, e conhecendo outros mercados de vinho, diria que Portugal está hoje em dia ao nível de outros países? Sim, sem dúvida. Não tenho a mínima dúvida que os vinhos portugueses têm qualidade para estar ao nível dos grandes vinhos do mundo e aliás, com uma facilidade, ou até com a diferenciação de termos castas, de termos algo único, mas variedades únicas portuguesas, que é um património riquíssimo que nós temos e do qual, aliás, a Sograp procura tirar o maior partido. Seria, se calhar, mais fácil, a um curto prazo, usarmos variedades como as francesas, as conhecidas, os Cabernet Sauvignon, os Chardonnays, mas isso iríamos ser apenas mais um único no mundo e Portugal sendo um país tão pequeno, acho que pouca gente não teríamos visibilidade, seria uma coisa efêmera. Está hoje em dia numa grande empresa, que está presente em vários mercados. Isso nunca o fez sentir com vontade de ter uma experiência profissional fora, por exemplo, em França, que é o mercado de vinhos mais antigo do mundo? Nunca teve essa curiosidade? Olha, eu trabalho naquela que já conheci muitas regiões e trabalho naquela que eu considero que é a melhor região do mundo, que é a região do Douro. Por isso, o ir para outras, enfim, acho que perderia alguma coisa, não deixando de dizer que é evidente que gosto de visitar e ver
e conhecer outras regiões. E se tivesse possibilidade, hoje em dia se calhar não, porque tenho um volume muito grande de trabalho, não posso ausentar muito tempo, mas se tivesse tido a oportunidade, gostaria com certeza de ter feito vindimas noutros países. Mas largar a região do Douro não me passa pela cabeça, porque realmente acho que é a grande região de vinhos do mundo. E portanto também ao longo do seu percurso já concebeu muitos vinhos, já criou muitos vinhos. Qual é aquele pelo qual tem um carinho especial? Há assim algum que se destaque? Não, olha, já me fizeram muitas vezes essa pergunta e eu dizer que não coloco nenhum vinho em destaque. O empenho que eu e as pessoas que trabalham comigo pomos sempre que fazemos um lote novo de vinho, seja ele qual for, pode ser dos vinhos do Porto, pode ser dos vinhos do Douro, vamos falando dos vinhos do Douro, pode ser do Esteva, passando do Vinha Grande e acabando no Barca Velha. O empenho e a vontade de fazer sempre o melhor possível é o mesmo. Eu digo muitas vezes, eu dou o exemplo, eu tenho 3 filhos. É difícil dizer qual é que gosto mais. Gosto de igual maneira deles, mas de maneira diferente. E com os índios acontece a mesma coisa. Não tenho propriamente, procuro fazer sempre o melhor possível dentro do patamar em que cada um se insere. Temos também aqui na Salgrap, como referiu, não só os vinhos do Douro, mas o vinho do Porto, que é também a excelência daqui da região. Para si, o que é que faz ou o que é que determina um bom vinho do Porto? Quais são as características do bom vinho? Ora, realmente eu falo vinho do Porto porque é um bocadinho um vinho que a mim me constrange um bocadinho pensar o que é o vinho do Porto, porque continua a ser o grande embaixador dos vinhos portugueses, mas se calhar é um mal amado em Portugal, porque a grande maioria dos portugueses conhece o vinho do Porto, mas não lhe dão a importância que ele merece. E acho que temos que fazer alguma coisa pelo vinho do Porto para aumentar o seu consumo, ou melhorar a qualidade do consumidor do vinho do Porto. Consumir melhor, mais informado, mais atento, e se possível mais. O que é um grande vinho do Porto? Eu acho que primeiro, um vinho, para ter o nome vinho do Porto, tem que ter uma qualidade muito alta, porque senão não seria aprovado com o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, o OBITA, que é exigente, é muitíssimo exigente na qualidade dos vinhos para dar a autorização para engarrafar como vinho do Porto. Por isso, logo à partida, qualquer garrafa que tenha o nome, tenha o selo do vinho do Porto, tem que ter uma qualidade muito alta. E depois há variedades. O vinho do Porto é riquíssimo, permite fazer uma variedade enorme de vinhos, todos eles de altíssima qualidade. Podemos falar de um Tony velho, um Tony 20 anos, que para mim que é o apogeu da elegância e da harmonia, falando de Tonys, ou podemos falar de um Vintage, que se faz só em anos de excelência, anos de grande qualidade. Qualquer um destes dois vinhos são vinhos de grande qualidade, com características totalmente diferentes e opostas, mas sendo ambos vinhos do Porto, nascendo muitas vezes da mesma vinha, feito com as mesmas castas, têm características diferentes, únicas, e são dois vinhos extraordinários. Aqui na Salgrap tem também excelentes vinhos do Porto e tem associada, portanto, a Dona Antónia, que também é um ícone. É uma figura preponderante, digamos assim, na região do Douro. Realmente foi uma senhora extraordinária, que teve uma obra não só ao nível do vinho do Porto, de valorização do vinho do Porto, não só da Casa do Porto Ferreira, mas como de toda a região, e depois teve uma ação filantrópica, digamos assim, na região do Douro e social importantíssima, não é por acaso que quando morreu tinha, não sei se quase 200 mil pessoas no cortejo do seu funeral. Portanto, para si, enquanto profissional,
É também uma Sim, honra. é uma honra trabalhar numa casa que tem por trás de si a figura ímpar da Dona Antónia. E não só esta história, mas depois os vinhos com história, como já falámos do Barca Velha e, não sei ser Barca Velha, falando de vinhos do Porto, do património que ela nos deixou, que temos uma garrafeira riquíssima, com vinhos o mais antigo de 1815, 1834, 1847, 1863, temos vários vinhos do tempo da Dona Antónia, feitos pela Dona Antónia e engarrafados pela Dona Antónia, que ainda hoje estão na nossa garrafeira. Ainda recentemente fizemos um leilão em Londres para comemorar o segundo centenário da Batalha de Waterloo, com um vintage de 1815, e foi um vinho do Porto que atingiu o preço mais alto até hoje praticado na compra de uma garrafa de vinho do Porto. E também, lembrando um bocadinho o que era a figura da Dona Antónia, também o dinheiro do leilão dessa garrafa também reverteu para uma sociedade para ela, que é para a APELA, que é a Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica. Todo o dinheiro resultante da venda deste leilão foi para essa associação. E esses vinhos mais antigos que têm, essas garrafas, se forem abertas, o vinho ainda está em boas condições? Sempre que nós temos o cuidado, como sabe, a rolha que nós usamos rolha natural, de cortiça natural, em todos os nossos vinhos, ou não fôssemos nós portugueses, e eu, o enólogo, considero que para os grandes vinhos a rolha continua a ser o melhor vedante, mas sendo um produto natural tem um período de vida ao fim de cerca de 20, 30 anos, ao fim do qual perde as características para o qual é utilizado. E obriga-nos a fazer o chamado rearrolhamento, isto é, tirar a rolha antiga e meter uma rolha nova. Por isso, todos esses vinhos que nós temos na nossa garrafeira, entre cada 20 e 30 anos, são todos provados e todos no momento desse rearrolhamento para ver se realmente se continuam bem, e todos eles, quando há algum problema, essa garrafa é retirada. Por isso, todos os vinhos que nós temos na nossa garrafeira continuam em excelente estado de consumo. E quando se faz essa mudança da rolha, não há o perigo de, na altura, estragar o vinho ao tirar? Não, é um trabalho de precisão, um trabalho, diria quase de relojoaria, em que tudo tem que ser feito com as máximas cautelas, mas o vinho do Porto é um vinho com um caráter e uma personalidade e com uma estrutura que, se esse trabalho for bem feito, ultrapassa. É evidente que após esse período de rearrolhamento temos que deixar algum tempo para o vinho se recuperar, digamos assim, daquele choque inicial, e o vinho, passado 6 meses, está outra vez em excelentes condições. Só para finalizarmos, perguntava-lhe, ainda trabalhou com o mestre Fernando Nicolau de Almeida, o que é que legado é que ele lhe passou, que conhecimentos? Olha, o Sr. Fernando Nicolau de Almeida, para ser uma pessoa com uma personalidade muito forte, mas com uma paixão enorme pelo vinho, foi também realmente, se calhar, o melhor provador, o melhor provador com quem eu alguma vez trabalhei. Quando para cá vim, ele já não era o diretor técnico, já era o José Maria Soares Franco, o diretor técnico, mas ele ainda cá vinha todos os dias, e eu aproveitei imenso da sua experiência como provador, porque eu estava já nessa altura, estava ligado aos vinhos, já fazia muitas provas, e ele vinha ter comigo e estávamos muito tempo a provar juntos, e ensinou muito. Aprendi muito a prova com ele, mas sobretudo o que ele me transmitiu mais foi a paixão pelo vinho, que ele realmente era um apaixonado pelos vinhos e por criar coisas novas e com ideias, e ter ideias de fazer coisas diferentes, e foi isso realmente o que mais marcou o meu contacto com o Sr. Fernando Nicolau de Almeida. Muito bem, agradeço a sua colaboração e a excelente conversa. Muito obrigada. Foi um prazer, muito obrigado.